Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez. Saúdo todos os irmãos na graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite, na primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Vamos ler dos versículos 1 Pedro, deixa eu ver aqui, 2 dos versículos 13 ao 17, ok? 1 Pedro 2, do 13 ao 17, vou esperar os irmãos abrirem para juntos lermos a palavra do Senhor, meditarmos nela. É um grande privilégio estarmos aqui nessa noite. 1 Pedro 2, do 13 ao 17. Primeira Epístola de Pedro 2, do 13 ao 17, assim diz a palavra de Deus. Sujeitai-vos a toda a instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Obrigado pelas tuas ricas verdades, que mais uma vez o teu Espírito Santo, através do teu poder, do poder do Espírito Santo, possa nos iluminar, para que possamos entender as tuas verdades. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado porque podemos usar a tecnologia para compartilhar o Evangelho. Vivemos um país livre para isso. Nós te agradecemos por tudo. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, a Epístola de Pedro é uma grande recomendação a como nós devemos viver diante de várias situações. Diante daqueles que nos caluniam, e aqui a situação era muito mais séria do que um contexto de perseguição que vivemos hoje. E diretamente Pedro no capítulo 2, a partir do versículo 13, ele vai nos encaminhar para que a gente entenda como nós devemos tratar as autoridades. É bem verdade que quando a gente sabe que ali em Romanos a gente tem em Paulo brilhantemente nos instruindo a respeitar as autoridades, só que Pedro faz isso muito bem aqui também. Ele vai falar das instituições. Como as pessoas viam o imperador, a gente sabe que o contexto aqui é um contexto romano, onde o imperador ele tem duas grandes características. A primeira é que ele era um excelente governante e ele devia ser respeitado por isso. E a segunda é que ele era um deus e ele deveria ser adorado por isso. As pessoas, o Estado não era laico, as pessoas não faziam distinção entre adoração e obediência ao imperador. Não tinha essa divisão que os cristãos obviamente tinham que fazer. Aqui Deus é digno de adoração e o imperador é digno de respeito, já que ele é uma autoridade. Mas o que alguns cristãos estavam fazendo na época, já que eles não adoravam ao imperador, eles também não respeitavam. Já que eles não eram obrigados a adorar o imperador pela palavra de Deus, eles usavam a mesma palavra de Deus para não respeitá-los. Usavam de forma errada. E Pedro vai nos dizer que nós, nem eles, podiam fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Nós estamos proibidos de fazer isso. Por quê? Porque isso só vai dar margem para o evangelho ser escandalizado cada vez mais. E esses homens, eles são dignos de respeito. Então, imagine você, o imperador que achava que era um deus. Deus está dizendo a ele é digno de respeito. Deus está dizendo a eles, Deus está dizendo para todos nós. Por quê? Porque o evangelho seria escandalizado cada vez mais se assim eles não o fizessem. Versículo 15.
porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Olha que, olha que palavra profunda. Quando vocês são submissos aos seus líderes, vocês não têm, os insensatos não têm o que falar de vocês. E esse é o objetivo do cristão. Versículo 13: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Sujeitai-vos a qualquer instituição, a toda instituição humana, não porque aquela pessoa é digna de louvor, de glória, mas é por causa do Senhor. É porque esse é um mandamento do Senhor e as pessoas têm que obedecer às autoridades. Isso está bem implícito. Veja o versículo 16, que é um dos versículos-chave dessa passagem. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. A liberdade que vocês têm em saber que o imperador não é um Deus. A liberdade que vocês têm do Espírito Santo que ilumina vocês na palavra de Deus, em saber que o único digno de honra e glória por causa da sua obra, por causa do que ele é, por causa dos seus atributos, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Isso é liberdade. Mas não usem dessa liberdade com malícia. Não usem dessa liberdade para estarem vivendo revoltados por aí a ponto de desrespeitarem a autoridade. Porque isso não é cristianismo, isso é rebeldia. E o Senhor não aprova tal atitude. No mundo de hoje, onde as pessoas mais rebeldes são aquelas mais evidenciadas, olha o que a palavra de Deus está nos dizendo no versículo 17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Temam a Deus, honrem o rei. Olha, dê a César o que é de César, olha o que Jesus nos fala. E dê a Deus o que é de Deus. O rei, a autoridade, ela merece honra, ela merece respeito. E Deus ele merece o seu temor. Temor aqui no sentido de obediência. Ele merece a sua obediência. E aqui está tudo implícito. Quando você teme a Deus, você não age como um rebelde. Quando você teme a Deus, você honra o rei, você honra o pastor, você honra o seu pai e a sua mãe, você honra as suas autoridades. Eu lembro até hoje, quando a gente estudou isso com o reverendo Vitor Ximenes, quando ele explanou ali o honrar pai e mãe, e ele englobou o contexto das autoridades. E é maravilhoso. E que saudade desses estudos, não é? Mas é exatamente isso que Pedro está nos dizendo aqui. É assim que nós devemos tratar os nossos líderes, com total respeito. Vocês não podem estar dando pretexto e aí muitas vezes a gente tem no contexto de hoje os governantes no poder e os cristãos sendo os primeiros a desrespeitá-los. Nós não podemos ter essa fama. Nós não podemos escandalizar o evangelho desse jeito. É assim que nós devemos tratar os nossos governantes. Temos meios legais de mostrarmos que não estamos satisfeitos com aqueles governos. A gente não vota nele. A gente influencia pessoas a não votar nele, com argumentos dentro da Constituição. Então isso nós podemos fazer, mas não escandalizarmos o Evangelho a ponto de sermos conhecidos como rebeldes. Que nós possamos entender isso. Que nós possamos meditar na palavra de Deus, que é viva, que é atual. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela meditação da tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso. Porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos sobre tudo, a como tratarmos nossos irmãos, a como tratarmos as autoridades, as pessoas que o Senhor nos coloca para liderarmos. Nós te agradecemos porque Tu és maravilhoso, Tu és misericordioso. E nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos sabedoria, nós te pedimos maturidade, para que
a gente não fique por poucas coisas escandalizando o Evangelho, nem por poucas, nem por muitas, mas as pessoas hoje, com um comentário, com um clique, com um toque, estão escandalizando o teu Evangelho. Que possamos compartilhar mais da tua palavra de Deus e compartilhar menos e nada, na verdade, escândalo contra a tua palavra. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Tenham todos uma excelente semana, irmãos. Deus abençoe.